Olá, boa noite. O que falta para melhorar o tratamento de esgoto na região metropolitana? Vamos mostrar os desafios para tentar reduzir a poluição dos rios, mares e canais. Sobe para 4 o número de mortos no acidente com um ônibus escolar em Riacho das Almas. Greve dos professores das escolas municipais do Recife completa uma semana. E impasse sobre reajuste continua. Gilmar Dalpozo é o novo técnico do esporte. E a volta para casa do jogador de futsal Everton Florencio. Ele conseguiu deixar a Ucrânia e reencontrar a família em Caruaru. Hoje, nossos telejornais exibem reportagens sobre os desafios para melhorar o tratamento de esgoto aqui no estado. O saneamento básico é um direito de todo cidadão, mas nem todas as cidades têm esgoto tratado. São obras que precisam ser feitas com urgência para reduzir a poluição dos canais, dos rios e dos mares. Uma praia como deve ser. Agora Candeias, no começo deste mês. Por que a água ficou desta cor? Algas marinhas? Esgoto despejado? Esgoto, sim, concluiu a Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH. Água suja que escoou dos prédios. A Prefeitura de Jaboatão disse que notificou 81 condomínios para que parem de descartar esgoto na rede de escoamento de água limpa, como a da chuva. Um problema que corre silencioso, escondido, dentro de tubulações às quais a gente não tem acesso. E que também se escancara nas superfícies de rios, açudes, canais, além do mar. Isso é o que a gente consegue ver. Imagine o que está submerso. O esgoto provoca danos enormes. Ele ajuda na multiplicação de plantas como as baronesas, que de tempos em tempos cobrem tudo. Quando as baronesas crescem muito, os peixes que ficam embaixo sofrem porque eles não têm oxigênio e acabam morrendo. Então a gente perde animais, perde plantas que morrem por causa desse esgoto. E pequenas algas se tornam nocivas. Elas precisam dos nutrientes que vêm, no esgoto, e com isso elas vão crescer. Quando elas morrem, elas vão começar a ser degradadas. Então aí começa a usar o oxigênio que tem na água. Então o oxigênio é usado e falta para os peixes. Esse esgoto ele acaba indo também para os mares. E com a qualidade da água baixa, não fica tão transparente a água, ela começa a fazer sombra. E quem sofre, por exemplo, são os recifes de corais. Toda cidade, todo bairro deveria ser servido por uma rede de esgoto. Cada imóvel deveria despejar a sujeira diretamente numa rede coletora na rua. Essa rede leva o esgoto às estações elevatórias. Na região metropolitana do Recife, por exemplo, existem 142 delas. Empurrado por bombas, ele segue em direção às 58 estações de tratamento que ficam na região. Em Pernambuco, falta muito para se chegar ao ponto em que a água suja produzida por todas as casas e apartamentos tenha o destino correto. Dos mais de 9 milhões de habitantes, não mais que 2,5 milhões têm rede de esgotamento sanitário passando na rua de casa. E os contrastes são muitos. Enquanto Tacaimbó, no Agreste, é 100% saneada, de acordo com a Compesa, Carpina, Itamaracá e Itapissuma não tem absolutamente nada de rede de esgoto. A área onde o saneamento é mais uniforme é a região metropolitana, onde 1.600.000 pessoas, 40% dos habitantes, têm acesso à rede. A Compesa, responsável pelo abastecimento de água e também pelo sistema de esgotamento sanitário, firmou há pouco menos de 10 anos uma parceria público-privada com a empresa BRK Ambiental, que atua em 15 municípios. Os 14 da região metropolitana do Recife e Goiânia. O valor mensal que pagamos à Compesa é referente ao abastecimento de água e também ao acesso à coleta e ao tratamento do esgoto. E o tratamento é imprescindível para a saúde dos seres humanos e do meio ambiente. A estação de tratamento do Cabanga, no Recife, é a maior da região metropolitana. Ela trata o esgoto de 30 bairros. Estas grades interceptam parte dos resíduos sólidos. Os funcionários retiram o lixo, que é separado para ser levado aos aterros sanitários.
A Compesa diz que tira do esgoto aproximadamente 12 toneladas de resíduos por mês. Nesses 2 anos de pandemia, a gente já tirou 250 toneladas de resíduos. Então isso é bem importante que fique claro para que todos tenham a consciência, realmente percebam que o esgoto nas pias, nos vasos sanitários, não deve ser lançado fraldas, objetos, nada demais. O sistema de esgoto ele foi todo projetado para receber apenas o efluente líquido, o esgoto realmente que é produzido nas casas. Depois da retirada do lixo, o líquido é filtrado numa caixa de areia. Em seguida vai para os decantadores. Aqui o lodo vai sendo depositado no fundo. As estações de tratamento lançam então a água que a essa altura deve estar dentro dos parâmetros de saúde do meio ambiente em rios e córregos. De acordo com a Compesa, a quantidade de esgoto tratado diariamente equivale à capacidade de 33 piscinas olímpicas. Ainda assim, há muito esgoto transbordando nas ruas. Há um vilão na cozinha que contribui para isso: o óleo jogado na pia. Quando o óleo se junta com cabelos e com objetos, ele causa uma obstrução muito grande na nossa rede coletora e que faz com que a gente tenha, em determinados momentos do dia, grande parte das obstruções que a gente tem que fazer, mais de 1.000 desobstruções por mês. Se todo o esgoto produzido fosse tratado antes de ser jogado na natureza, profissionais que vivem do que o meio ambiente oferece sofreriam menos. Rios sujos, mar poluído, deixam a pescaria cada vez mais escassa. Profissionais de colônias como a Z4 em Olinda precisam lutar cada vez mais para levar para casa o dinheiro de que precisam. Israel vive do mar há 44 anos. Para as pessoas que pescam aqui na área costeira, né, impacta muito, né, por conta do peixe a tainha, o camurim, a saúna. Fica complicado, os pescadores ficam reclamando por causa da poluição e também envolve bolsa plástica, sargaço, essas coisas tudo aqui que na praia está. Não temos como evitar de produzir água suja que desce pelo ralo ou pelo vaso sanitário do banheiro, pela pia da cozinha, seja por onde for. Mas temos a obrigação de não deixar essa água mais contaminada do que já é naturalmente. E temos direito ao esgoto tratado. Nenhum esgoto deveria ir direto para o meio ambiente, porque ele vai causar a diminuição da qualidade da nossa vida, no fim das contas. Porque a gente vai ter os rios mais rasos, a gente vai ter os canais entupidos, os açudes vão ficar mais rasos também. Então a gente vai perdendo a beleza que a gente tem e qualidade também de vida. Subiu para 4 o número de pessoas mortas num acidente envolvendo um ônibus escolar em Riacho das Almas, no Agreste. A 4ª vítima é um estudante de 12 anos. Bandeiras a meio mastro na Prefeitura e na Câmara de Vereadores de Riacho das Almas. Nas ruas da cidade, o clima é de comoção. Nosso município está de luto, foi um fato muito triste, pegou todos nós de surpresa e infelizmente fica essa dor aí nas pessoas do município de Riacho das Almas. É uma tristeza imensa, né, para toda a cidade. Mesmo quem não é pai, não é mãe, sente a tristeza, né, pelas famílias enlutadas. O acidente foi no fim da tarde da sexta-feira, após o ônibus escolar virar na Vila do Vitorino, na zona rural da cidade, com 35 estudantes. 3 adolescentes morreram no local. Vitória Maísa de Moura, de 11 anos, Tainá de Moura Silva, de 12, e Karine Oliveira Moura, de 13 anos, eram primas. Hoje, a Prefeitura de Riacho das Almas confirmou a 4ª morte. O Everton Silva Santos, de 12 anos, estava no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e não resistiu aos ferimentos. Ele teve os órgãos doados na madrugada de hoje. O ônibus escolar foi levado para este terreno ao lado da delegacia de Riacho das Almas. A Polícia Civil investiga o caso e espera informações complementares à perícia. De acordo com o Sindicato do Transporte Escolar de Pernambuco e com o Detran, o veículo não teria autorização para transportar os estudantes. A empresa responsável pelo ônibus e que presta serviço ao município é de Jupi, também no Agreste. Nossa reportagem tentou contato com o secretário de Educação de Riacho das Almas, mas
ele não foi localizado. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, Roberto Ribeiro estava prestando assistência aos parentes da quarta vítima. Médicos legistas e peritos criminais fazem paralisação de 24 horas por melhores condições salariais. No Instituto de Medicina Legal no Recife, alguns serviços foram afetados. Os médicos legistas e os peritos criminais mantiveram uma mobilização no prédio. Um grupo se reuniu no portão do IML com faixas para chamar a atenção para o movimento durante todo o dia. Eles dizem que havia um acordo com o governo do estado para a incorporação das gratificações ao salário e também reajuste de 16%, mas que o governo não faria mais a incorporação. E por isso, a categoria pede agora um reajuste maior, de 20%. Uma vez que foi negada a incorporação da gratificação, esse reajuste de 6% perdeu o sentido para a gente. E aí nós estamos reivindicando que seja concedido um aumento exatamente igual ao concedido às demais categorias da SDS. Os legistas e os peritos disseram que 30% dos atendimentos estavam mantidos. Quem precisou fazer exame de corpo de delito necessário para alguns procedimentos policiais teve que esperar. Foi o caso de Zélia, que se envolveu numa briga. Não explicaram nada não, só mandaram eu aguardar que eu ia ser chamada. Agora não tinha previsão de que horas. Parentes, amigos e atendentes de funerárias esperaram informações com relação ao serviço de necrópsia. De acordo com funcionários do IML, pela manhã havia 25 corpos aguardando liberação. Um deles, o do pai de Claudiane, que morreu no sábado depois de cair da escada de casa. O corpo foi trazido para o IML ontem à tarde. Ligaram para a gente ontem, mandando a gente vir. Quando chega aqui, acontece isso. Nessa paralisação aí. O corpo do filho de 21 anos, de Edivaldo, vítima de um choque elétrico, chegou ontem ao IML e não havia notícias da conclusão da necrópsia. Foi trazido para cá o corpo dele e eu estou aqui desde 9 horas para 9h30 da manhã e não foi liberado ainda. A família de uma idosa que morreu no hospital depois de levar uma queda também estava aguardando há pelo menos 6 horas. A gente pensou que era por ordem de chegada, por alguma coisa. Eles deviam explicar de alguma forma, né? Mas só falam que não está pronto, que não está pronto, que a gente tem que aguardar. À tarde, os funcionários não informaram quantos corpos permaneciam no local. Luciana passou pouco tempo aqui. O corpo do irmão dela foi liberado para o enterro antes do que ela esperava. Foi rápido. Eu achei que a gente ia sair daqui de noite. Claudiane dos Santos, que você viu na reportagem, conseguiu liberar o corpo do pai. O velório foi à tarde. Nossa equipe não conseguiu localizar a Zélia Batista para saber se ela fez o exame de corpo de delito. Após pedido do governo do estado, a justiça decretou a ilegalidade da paralisação e determinou o retorno imediato às atividades com multa de R$70 mil para cada dia de descumprimento. O sindicato disse que vai se reunir com representantes do governo amanhã na Secretaria de Administração e que uma nova assembleia está marcada para quarta-feira. E a greve dos professores das escolas municipais do Recife completa hoje uma semana. E o impasse entre a categoria e a prefeitura continua. Hoje cedo, o portão da Escola Municipal Emílio Dantas Barreto, no bairro de Santo Amaro, estava aberto. Mas da grade não dava para ver se tinham alunos e professores dentro da escola. A diretora garantiu que as aulas permanecem em 3 turmas, com professores contratados. Os cartazes mostram que a greve dos professores do Recife não acabou. De manhã teve uma assembleia para decidir o rumo da paralisação. Vários professores em greve se reuniram em frente à Prefeitura do Recife. Eles não abrem mão do reajuste de 33,23% que é garantido por lei. Foi uma manhã de muita conversa. Do lado de fora, o grupo se reunia e aguardava o que estava sendo discutido em uma reunião dentro da Prefeitura, uma rodada de negociação. A reunião seguia com professores e com os secretários municipais de Educação e Administração, enquanto este grupo caminhava pelo Cais do Apolo. O Ministério da Educação orienta que o novo piso salarial para o professor deve ser de R$ 3.846, em início de carreira ou não. Em nota, de acordo com a Prefeitura do Recife, o piso salarial pago hoje a um professor em início de carreira é R$ 2.886 por 200 horas aula, abaixo do que o governo federal orienta. Para chegar ao novo piso é preciso um aumento de 33,23%. E a Prefeitura do Recife garante que o reajuste será pago a esses professores. Para os que já recebem acima do piso,
A Prefeitura propôs aumento de 23%, mais um abono salarial de 12%, pago no mês que vem. Nesse momento, a gente precisa garantir a aplicação dos 33,23%, tanto para quem está abaixo, no piso inicial, na carreira inicial, para poder garantir chegar aos 3.845, como também para os demais da categoria, porque nós temos um plano de cargos e carreira que prevê a aplicação desses 33,23 com rebatimento para toda a categoria, inclusive ativos e aposentados. De acordo com o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, 4.000 profissionais da educação, que correspondem a 98% do total deles, estão em greve. Trabalham apenas os professores contratados, aqueles que não são concursados. Eu espero que ele seja sensível à categoria, porque nós estamos lutando por um direito nosso. Foram 2 anos sem aumento, é o momento da gente lutar e conseguir. Como você viu na reportagem, o sindicato da categoria pede um reajuste de 33,23% para todos os professores, os que estão no início da carreira e recebem o piso e os que já recebem mais do que o piso. A proposta da Prefeitura do Recife é dar 33,23% para os professores que recebem o piso atual, que é de R$ 2.886. Esses professores passariam a receber R$ 3.846 por mês. Para os professores que recebem mais do que R$ 2.886, a Prefeitura oferece um reajuste de 23% e o pagamento também de um abono de 12% em cima do valor do salário de abril a dezembro. Mas é o seguinte, esse abono seria pago pela Prefeitura de uma única vez no mês que vem. E a gente vai dar aqui um exemplo para você entender. A proposta da Prefeitura, um professor hoje que ganha R$ 4.300 passaria a receber R$ 5.289 de salário e um abono só em uma parcela, agora em abril, de R$ 4.644. Agora vamos comparar com a proposta que o Sindicato dos Professores apresentou de aumento de 33,33% para todos os professores, tanto os que ganham o piso atual como aqueles que ganham a mais. Vamos então usar o mesmo exemplo. Um professor que ganha R$ 4.300 por mês, pela proposta de reajuste do sindicato, deveria receber um salário de R$ 5.728,89. E os que ganham o piso atual de R$ 2.886 passariam para um salário de R$ 3.846. No fim da tarde, os professores da Rede Municipal do Recife avaliaram novamente a proposta da Prefeitura e decidiram manter a greve. Uma nova assembleia está marcada para quarta-feira. Em Paulista, os professores da Rede Municipal fizeram um panelaço. O protesto foi à tarde em frente à Secretaria de Educação. Entre as reivindicações, os professores pedem um reajuste salarial de 33,23% e o retorno às aulas presenciais com condições adequadas. As aulas em Paulista ainda estão remotas. O Tribunal de Justiça de Pernambuco deu um prazo para as aulas voltarem ao presencial até o dia 16, próxima quarta-feira. Sobre as condições das escolas, a Prefeitura disse que algumas unidades estão em reforma para que as aulas presenciais voltem dentro do prazo determinado pela Justiça. A Prefeitura de Paulista disse ainda que a segurança dos professores e alunos será garantida e que todos os protocolos de prevenção à Covid serão cumpridos. Sobre a questão salarial, a Prefeitura informou que está sendo feito um estudo de impacto econômico das contas do município para verificar a possibilidade de reajuste. Na próxima segunda-feira, de acordo com a Prefeitura, será realizado um novo encontro com os professores. Daqui a pouco, 3 anos depois da desocupação, moradores do edifício Holiday no Recife não conseguiram voltar para casa. Eles cobram uma resposta das autoridades. E ainda, o novo presidente do Santa Cruz? O NE2 volta já. O edifício Holiday em Boa Viagem já foi um dos maiores símbolos da arquitetura moderna no Recife. 3 anos depois da desocupação, o prédio sofre com depredações, furtos e incerteza. Hoje, os moradores organizaram um protesto. O edifício Holiday, que já foi símbolo da arquitetura, hoje exibe as marcas do abandono no bairro de Boa Viagem.
Fernando nasceu e morou aqui com a mãe por 37 anos. Tiveram de sair e pagar aluguel. A mãe morreu sem poder voltar para casa. Veja a nossa situação que a gente ficou, né? Depois de 3 anos, a gente sem recursos, sem nem recebendo nenhum auxílio moradia. Eu trabalhando na beira da praia para sobreviver, o qual tinha uma vida estabilizada e hoje tem uma situação inaceitável. Em março de 2019, 476 famílias foram obrigadas a sair do Holiday. A Defesa Civil do Recife considerou que havia risco de incêndio e que a estrutura poderia desabar. Os moradores tentaram fazer uma campanha para revitalizar o Holiday. Havia a esperança de que, mesmo vazio, o edifício ficasse protegido até a reforma. Em setembro de 2020, o imóvel começou a sofrer depredações e furtos. Os ex-moradores pediram ajuda à Prefeitura do Recife, que alegou ter feito a reposição dos tapumes 11 vezes, mas que eles foram roubados. Em outubro do ano passado, construções no térreo do edifício e no entorno foram demolidas. As portas das lojas que funcionavam no edifício foram fechadas com tijolos, para evitar a ocupação irregular. Ainda assim, um buraco foi aberto numa parede na área de trás do Holiday. Tem gente entrando no prédio, de acordo com os ex-moradores. Eles fizeram um protesto hoje pela manhã, pedindo uma resposta das autoridades sobre a demora para a solução das famílias. Desde a interdição, Andréa foi, junto com o marido, para a casa dos pais dela. Desempregada, não tem dinheiro para pagar um aluguel. Somos pessoas humildes, muita gente como eu, a gente empregou tudo que a gente tinha pelos nossos imóveis, né? E vendo numa situação dessa é bem lamentável, é triste. O juiz Luiz Rocha, responsável pelo processo desde o início, explicou que houve negociações para que as soluções dependessem apenas dos condôminos. Uma audiência pública foi realizada em 2021. O juiz disse que entrou em contato com empresários para tentar encontrar uma solução para o edifício. Mas existem limitações impostas pela lei. A expectativa que eles alimentam é de uma desapropriação, é de um financiamento que são circunstâncias ou providências muito pouco prováveis de ocorrer diante das circunstâncias que nós estamos percebendo. Mesmo com a demora, Kelly, que morou no Holiday por 35 anos, espera que a situação seja logo resolvida. Eu ainda vejo uma solução para o nosso problema, só que às vezes um pouco distante, mas eu ainda sinto que vai ser resolvido. Tem que ser resolvido de qualquer jeito, né? Independente. A Prefeitura do Recife disse que o edifício Holiday foi interditado porque apresentava riscos pela falta de manutenção e que, se passar pelas reformas, o prédio pode ser ocupado novamente. De acordo com a Prefeitura, não é permitido o pagamento de auxílio moradia nesse caso. A PM informou que o bairro de Boa Viagem conta com policiamento de moto a pé, além de rondas e reforço com batalhões especializados. Hoje, o Santa Cruz terá um novo presidente. Diogo Marques traz as informações. Boa noite, Diogo. É isso, Márcio. Boa noite para você e a todos. Será Antônio Luiz Neto, que já foi presidente, né, entre 2011 e 2014 e agora volta ao comando do clube. O clima por aqui já é de festa, fogos o tempo inteiro aqui no Santa Cruz. Lembrando que teríamos um bate-chapa triplo, né, um processo eleitoral que começou de maneira muito conturbada e termina agora, de certa maneira, com paz e união. Teríamos um bate-chapa triplo entre Antônio Luiz Neto, Valdemar Oliveira e Albertino dos Anjos. Nesse meio tempo, Antônio Luiz Neto chegou a pedir impugnação das outras duas chapas, alegando irregularidades. Albertino dos Anjos também pediu a impugnação da chapa de Antônio Luiz Neto. Houve troca de candidato, saída de Valdemar Oliveira para a entrada de Mirinda, que estava na comissão eleitoral julgando todos esses pedidos de impugnação, mas no fim das contas, a chapa 1 e a chapa 3 desistiram do pleito. Então, não teremos eleição hoje aqui na sede, e sim aclamação de Antônio Luiz Neto como novo presidente do Santa Cruz. Ele já está por aqui. A reunião do Conselho começa às 8 da noite. A partir de amanhã, ele já é o novo presidente do Santa Cruz. Márcio. Obrigado, Diogo. E o Sport anunciou hoje oficialmente a contratação do novo técnico. O Sport mirou em técnicos mais renomados. Tentou Lisca, Anderson Moreira, acabou acertando com Gilmar Dalpozo. A apresentação oficial do novo treinador terminou no início da tarde. Foi de coração a vontade, o desejo de trabalhar no esporte, porque me sinto muito preparado nesse momento para cravar o nome na história no esporte. Ele já atuou como goleiro, defendeu até pênalti do Ronaldinho Gaúcho. Aqui em Pernambuco, jogou no Santa Cruz. Foi treinador do Náutico em 2 ocasiões e foi com ele que o alvirrubro comemorou o título da Série C do Brasileiro.
Como treinador, já tinha conquistado 2 acessos pela Chapecoense. Em 2 anos, tirou o time catarinense da Série C e levou para a elite do Brasileirão em 2014. O último trabalho dele foi pelo Joinville. O time escapou do rebaixamento no Catarinense só na última rodada da primeira fase. Gilmar Dalpozo chegou falando que esse vai ser o seu principal desafio da carreira e reforçou que o principal objetivo é levar o esporte de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aproveitou também para rebater as críticas de torcedores que não queriam a contratação dele. Isso não me preocupa, pelo contrário, me estimula mais ainda, me coloca num compromisso mais ainda na minha carreira, juntamente com o clube, para conseguir os objetivos. Depois de 2 semanas de muita tensão, o jogador de futsal pernambucano Everton Florencio conseguiu deixar a Ucrânia. Ele chegou hoje ao Recife. Quanto alívio cabe num abraço. Depois de 6 dias de viagem, o jogador de futsal Everton Florencio conseguiu fugir da guerra na Ucrânia e reencontrar a família no aeroporto do Recife. Tempo de aflição, né, de saudades, mas graças a Deus que no final deu tudo certo, né? E a gente torce para que a guerra lá acabe e que tudo fique na paz. Na última terça-feira, ele saiu de Kherson para a Crimeia, de trem. Foram 7 horas de viagem. Depois, mais 32 horas de trem para Moscou, na Rússia, onde passou um dia. De lá, pegou um voo de 6 horas para Dubai. Esperou por 3 horas. Pegou um avião para Guarulhos, mais 15 horas. Chegou ontem, às 6 da tarde. À meia-noite, pegou o último voo para o Recife, onde chegou às 3 da madrugada. Do Recife, Everton partiu para a cidade de Caruaru, onde mora com a família, no agreste pernambucano. Todo esse calor humano, tão brasileiro, faz bastante diferença para quem viveu dias de medo e apreensão. O sentimento é só gratidão, agradecendo a Deus todo o tempo pelo livramento. Ter ele em casa de novo. Ah, uma maravilha. Glória a Deus. A bagunça voltou. E depois de matar um pouco a saudade da mulher Bárbara e do filho Samuel, Everton foi almoçar com a família em um restaurante de Caruaru. Lá, ele foi surpreendido pelo restante da família e pelos amigos. Uma tarde de abraços e muita conversa. Seja bem-vindo. Boa noite para você e até amanhã.